Então, meu nome é Joana, para quem não me conhece, eu sou professora da ENUT desde 2012, mas eu formei, né, minha formação tem uma contribuição muito expressiva da UFOP, também da Escola de Nutrição, porque eu me graduei aqui em 1999 e fiz o meu mestrado no NUPEB, no curso de pós-graduação em Ciências Biológicas até 2002. Então, depois disso, né, eu tive um tempo fora e voltei concursada em 2012. E aí, então, como professora, né, do Departamento de Nutrição Clínica e Social, eu assumi algumas disciplinas da nutrição clínica. Comecei com a dietoterapia 2, depois dei uma passadinha pela introdução à nutrição clínica, e agora eu estou junto com a professora Margarete Santos na disciplina de patologia da nutrição. E nesse tempo todo, também acompanhando os estágios supervisionados, né, em nutrição clínica, na Santa Casa de Ouro Preto e também no Hospital das Clínicas da UFMG. Então, a minha área de atuação em pesquisas, aqui na UFOP, ela guarda, né, uma relação muito intensa com a formação que eu tive, especialmente na pós-graduação. Então, no meu mestrado, eu estudei alguns fenômenos imunológicos relacionados a um processo infecto-contagioso em modelos experimentais, que é a infecção por leishmania, que gera uma doença, né, chamada leishmaniose. Então, eu saí um pouco da área da nutrição, né, e mergulhei aí na imunologia das doenças infectoparasitárias, e foi muito importante para a minha formação, porque isso ampliou um pouco os meus horizontes, né? Aí, no doutorado, eu fui para a UFMG e continuei trabalhando com imunologia, mas a imunologia um pouco mais direcionada e relacionada com a nutrição. Então, eu trabalhei com a professora Ana Caetano, e ela tem um projeto, né, tinha na época um projeto muito interessante que estudava o papel das proteínas da dieta na formação e na maturação do sistema imune, especialmente, né, no recém-nascido, porque a gente nasce com o sistema imune imaturo e ele gasta alguns anos, né, no homem, isso é um processo que gasta em torno de até 8 anos para a gente ter uma completude da atividade do sistema imunológico. E a gente, claro, não estudou em humanos, mas em modelos animais, na tentativa de mimetizar, né, esse comportamento e descobrir qual que é o papel das proteínas da dieta nesse fenômeno, né, relacionado ao desenvolvimento do sistema imunológico. E aí, então, quando eu voltei para o UFOP, né, eu queria continuar estudando coisas relacionadas às funções do sistema imunológico, de preferência, né, com essa relação, esse laço aí com a nutrição, né, com aspectos da dieta, com aspecto dos componentes alimentares. E aí, então, a professora Renata Freitas me acolheu, né, na época ela estava na coordenação do laboratório antigo de epidemiologia molecular da Escola de Nutrição, hoje ele é o Bionut, né, bioquímica, nutricional, e biologia molecular, laboratório multiusuário. A Renata me acolheu, elas tinham muitos trabalhos com açaí, que é esse fruto, né, nativo brasileiro, né, amazônico especialmente, e elas estavam estudando, né, ela, outros grupos da UFOP, estudando muito o papel do açaí como alimento através dos seus componentes alimentares, né, da sua composição, o impacto que ele tem, né, em algumas doenças, mas muito pensando no impacto e a contribuição, né, desses componentes do açaí na redução do processo oxidativo provocado por essas doenças, como diabetes, dislipidemias e etc. E a Renata estava começando, junto com uma outra professora que não está mais no UFOP, a professora Ana Carolina, um projeto de intervenção com consumo de açaí em humanos. Então, a ideia era dar açaí para voluntários, né, aparentemente saudáveis, e ver se acontecia alguma coisa em relação, né, aos aspectos nutricionais, do estado nutricional dessas pessoas,
mas também em relação a processos, né, de oxidação. E também inflamatórios, que foi onde eu entrei, né, com essa questão da resposta imune, da resposta inflamatória, que era um pouco da expertise que eu tinha. Então, contribuí um pouco com esse projeto, e além dele, eu trouxe alguns modelos, né, que eu tinha de parceiros do doutorado e de outras escolas, né, por onde a gente vai passando aí a vida. Eu trouxe 2 modelos de doenças inflamatórias, um mais crônico e um mais agudo, para modelo animal. E aí a gente pensou em começar a estudar o açaí nesses modelos, né? Então, esses modelos são a artrite reumatoide e a mucosite induzida por medicação quimioterápica. A ideia desses projetos, né, era tentar ver o papel, então, do açaí, né, a importância do consumo dele e se esse consumo traria algum benefício no sentido de modificar o curso, né, dessas doenças no modelo animal. Então, daí que surge um pouco, né, essa linha de pesquisa do papel de componentes bioativos de alimentos no perfil inflamatório no contexto, né, seja no contexto da doença ou mesmo no contexto, né, da saudabilidade das pessoas com saúde, ou pelo menos aparentemente não doentes, certo? Então, é um pouco dessa história, né, que assim, é uma trajetória que às vezes a gente vai construindo e aparentemente lá atrás estudar imunologia de leishmaniose não tinha nada a ver, mas todo esse suporte, né, e tudo que eu aprendi, especialmente do ponto de vista teórico, em relação ao sistema imune, e também do ponto de vista prático, né, de técnicas de laboratório, elas se refletem um pouco nessas linhas, né, nessa área que eu atualmente tenho mais projetos de pesquisa hoje. Nessa perspectiva, né, a gente teve uma aluna de doutorado que trabalhou um pouco com esse projeto, né, com esse modelo experimental da artrite reumatoide, que foi a Carla. A Carla, ela descobriu algumas coisas muito interessantes, né, sobre esse efeito que o açaí tem na artrite reumatoide no modelo animal. E a partir dos resultados da Carla, a gente tem construído alguns outros projetos que hoje, né, é possível que a Miriam trabalhe como mestranda, né, se ela for selecionada aí no processo seletivo, mas eu falo assim, é um projeto que está começando agora, que tem um potencial, que é ver esse papel do açaí numa inflamação mais generalizada, assim, sem muita relação com uma doença específica, para a gente tentar entender um pouco dessa mecânica, né, do que está acontecendo do ponto de vista dos passos, dos mecanismos de resposta inflamatória que são ativados ou inibidos durante esse processo. Então, a gente tem uma continuidade, né, dessa linha do modelo de artrite reumatoide que está se desdobrando aí em outros projetos atuais. E a mucosite, a gente teve algumas alunas que trabalharam, né, com esse modelo também já com alguns resultados. No caso da mucosite, a gente, inclusive, já tem um artigo publicado. E a ideia é explorar também um pouco mais, né, das possibilidades dessa resposta inflamatória, olhar por outros ângulos, né, verificar outros marcadores, outras formas de analisar os produtos da inflamação, né, porque a gente sempre tem na imunologia 3 etapas de ativação de um processo de resposta imune, né? A primeira etapa é a célula receber um sinal que vai refletir lá no seu DNA e possibilitar a transcrição desse gene no RNA mensageiro. Então, a gente tem essa etapa, né, de estimular o DNA a ser expresso, né, a gerar produtos a partir daquele pedaço, né, que expressa uma codificação para uma determinada molécula de resposta. A segunda etapa
é medir esse RNA, né? Então, a gente saber o tanto que essa célula está sendo estimulada a aumentar, né, a induzir a síntese de determinados compostos, né, importantes ali como mediadores da inflamação. E a terceira etapa é medir a proteína, né, que é a substância que vai fazer essa atuação, uma citocina, um fator de transcrição, um marcador de superfície celular, que vai dizer para a gente, né, se aquelas células, se aqueles tipos de células estão sendo ativados, inibidos, se eles estão produzindo compostos inflamatórios mais potentes ou menos potentes, ou compostos, né, reguladores da inflamação, esses marcadores em geral. Então, a gente tem tentado, né, desdobrar esses projetos no sentido de explorar mais as vias, né, de ativação ou de regulação com as quais o açaí pode estar interagindo e promovendo essa regulação, né? Porque os dois projetos, tanto na artrite quanto na mucosite, o que a gente observa é que quando o animal que vai desenvolver a doença, ele consome açaí de forma contínua, né? Ele acaba sendo, de certa forma, beneficiado por esse consumo, porque mesmo que ele desenvolva o processo de adoecimento, a inflamação, o dano ao tecido, esse processo ele tende a ser reduzido, ele tende a ser mais controlado e menos danoso ao organismo do animal. Então, a gente quer entender o porquê, né? Primeiro, a gente viu esse efeito. Então, o açaí tem esse efeito, né, de inibir, de certa forma, uma inflamação muito exacerbada. E aí, a nossa pergunta, né, atual é meio assim, como o açaí faz isso, né? Quais são as vias de ativação e de inibição que ele está agindo, né, para conseguir ter esse efeito que a gente consegue enxergar, né, em parâmetros da doença nos animais. Então, é basicamente isso aí que a gente, nessa linha que a gente tem tentado trabalhar. Bom, então, primeiro, né, a gente entende que qualquer pesquisa, ela de alguma forma impacta, né? Mesmo aquela pesquisa que a gente considera como pesquisa básica, e a princípio ela não tem uma aplicabilidade. Mas a gente conhecer mecanismos, a gente saber como as coisas acontecem, as interações, né, acontecem nos organismos, ela traz bases importantes para essa aplicabilidade. Então, é bom sempre lembrar, né, que essas linhas que eu trabalho com as questões da inflamação, né, e agora em especial com o açaí e seus compostos bioativos, elas são, na sua maioria, né, desenvolvidas em modelos experimentais. Então, a gente não pesquisa ainda em seres humanos, embora a gente já tenha tido um projeto anterior, né, que avaliou uma intervenção, e a gente possa ter futuros, ainda é uma experimentação que busca conhecer esses mecanismos para justamente pensar na viabilização, né, de um teste futuro com indivíduos humanos doentes, né? Que eu tenho que conhecer bem se esse açaí ele não vai trazer nenhum malefício, né, durante o processo do adoecimento ou do tratamento de um paciente, por exemplo. Então, a gente conhecer os mecanismos favorece que a gente entenda o todo e que a gente possa futuramente tentar aplicar esse conhecimento na prática, né? Então, como que seria isso? Então, vou pegar o exemplo da mucosite, que é um exemplo mais fácil das pessoas enxergarem, né? Porque a mucosite, ela na verdade, ela não é uma doença por si só. Ela é um efeito colateral de um medicamento muito utilizado no tratamento para o câncer, né? Esse medicamento que a gente usa, ele na prática clínica, né, humana, ele é muito utilizado, mas além dele, existem outros que também podem provocar o aparecimento da mucosite, que é uma inflamação generalizada do trato gastrointestinal, pode ficar mais localizada na região da boca mesmo, mas afeta esôfago e afeta muito também o intestino.
Essa inflamação ela é muito caracterizada pela perda, né, da capacidade absortiva, está associada com quadros de diarreia, e, obviamente, com uma redução muito acentuada do consumo alimentar desses pacientes. E aí, então, você compromete o estado nutricional de uma pessoa que já está debilitada por um processo da doença, né? Que é uma neoplasia, um câncer, que está em tratamento. Esses processos, inclusive, podem, né? Essa mucosite exacerbada, ela pode ter consequências, inclusive, no retardo, né? No ter que postergar o tratamento para dar tempo do paciente ter um tempo de recuperação maior. Então, se a gente pesquisa um alimento que potencialmente pode ajudar nesse processo de recuperação da mucosa, e a gente sabe os mecanismos que ele vai atuar, possivelmente, né? É claro que a gente está estudando em camundongo e não necessariamente são os mesmos mecanismos, mas eles são parecidos. E a gente conhece esses mecanismos, sabe que eles vão atuar de uma forma que também não prejudique o tratamento, aí eu tenho uma potencial chance, né, de ter uma utilização, por exemplo, da inclusão diária desse alimento no tratamento desses pacientes, que pode trazer algum benefício no sentido de minimizar os impactos desse efeito colateral, que é a mucosite, e maximizar e potencializar o tratamento quimioterápico, né, e a recuperação do paciente. E mais importante do que isso, né, a qualidade de vida dele durante esse processo. Ele vai se sentir menos agredido pelo tratamento. Ele vai ter menos diarreia, ele pode ter menos náusea, menos vômito, ter menos comprometimento do estado nutricional e ter mais disposição, né, para enfrentar a própria situação da doença e as outras coisas da vida, né, que não deixa de existir porque a gente está doente e a gente está fazendo um tratamento. Então, as possibilidades de aplicação são essas, né? A gente estuda no sentido de tentar entender como um alimento pode ser benéfico, por exemplo, para um tratamento ou para a prevenção, né, de alguma doença. O primeiro grande desafio que eu enfrentei foi me formar nutricionista e sair para uma pós-graduação completamente fora da minha área de formação, né, na graduação. Isso foi um desafio, mas foi um desafio que ele foi construído e vencido aos poucos, porque eu tive a oportunidade de ter projetos, ter contato com projetos de iniciação científica durante a graduação, né? Então, quanto mais a gente se envolve com os desafios, mais acaba a gente conseguindo superá-los, né? De certa forma. O segundo grande desafio, né? Ele é um desafio que está muito relacionado com ser pesquisador no Brasil, né? Eu me formei numa época em que os investimentos em pesquisa e na educação por si eram muito escassos até a minha formatura, né, em 1999. A gente tinha governos aí que não priorizavam, né, esse financiamento. Depois dos anos 2000, essa situação ela deu uma melhorada, a gente vivenciou um pouco menos de dificuldade nisso, por exemplo, quando eu estava no doutorado, a gente tinha um pouco menos de dificuldade, né, de conseguir o financiamento, de conseguir as condições, e agora ela vem se agravando, né, nos últimos aí 6, 7 anos, talvez, de novo, e atualmente a gente tem vivido assim, um momento absurdo, né, da falta de financiamento da pesquisa, e esse é um dos maiores desafios que a gente tem. Os outros, né, são da gente, às vezes, trabalhar, né, essa pesquisa na área básica imunológica, dos mecanismos em si, né, mesmo que a gente relacione com a nutrição e que crie essa perspectiva de aplicação, são pesquisas, né, são experimentos, são técnicas que muitas vezes são caras, dependem muitas vezes, né, de equipamentos que são de investimento pesado, e aí então a dificuldade que às vezes a gente tem é um pouco essa.
A ciência como um todo, especialmente no Brasil, tem tentado trabalhar nessa forma multiusuário, né? Então, aqui na UFOP, a gente tem nessa área de biologia, de pesquisa básica, a gente tem o Núcleo de Pesquisa em Ciências Biológicas, que é o NUPEB, que já criou um pouco disso, né? Ele talvez tenha sido um dos pioneiros aí, onde a gente consegue, muitas vezes, comprar equipamentos de grande porte por meio, né, de projetos coletivos, e esses equipamentos ficam disponíveis para o uso da comunidade como um todo, né? Ajuda muito também o acolhimento que a gente tem das pessoas, né, dos pesquisadores que já estão mais estabelecidos, seja na nossa instituição, como eu até citei aqui nominalmente a Renata, né, que me acolheu, mas também o próprio professor Luiz Carlos Afonso, lá do NUPEB, que foi meu orientador no mestrado, né, disponibilizou equipamento, laboratório, suporte, do ponto de vista de estrutura, mas também apoio do ponto de vista da experiência, né? Então, quando a gente vai escrever um projeto e a gente coloca essas pessoas mais experientes como colaboradores, isso tem um peso, né? Significa que a gente tem referências, que a gente está com raízes, né, importantes ali, não necessariamente no mesmo lugar, né, porque a pesquisa, assim, é também interessante que a gente tenha, né, raízes em outros lugares. Então, isso ajuda muito a gente a vencer obstáculo. A gente consegue, muitas vezes, fazer muitas coisas com essas colaborações, né, seja do ponto de vista da própria experiência, mas seja também da infraestrutura, que é muito importante. E fora isso, né, a gente aí se movimentar no sentido de não permitir, né, tanto descaso, tentar melhorar essa situação que está muito complicada, né, e a gente vai tentando vencer os desafios dessa forma, né, viver num dia de cada vez, tentando otimizar o equipamento que a gente tem com o reagente que a gente tem, colaborando com o colega, né? Então, a gente vai superando esses obstáculos a cada dia. Às vezes desanima, né? Mas às vezes a gente é surpreendido por boas notícias, bons resultados, boas publicações, né? Um reconhecimento, às vezes, externo, que vem também, né? E incentiva a gente a continuar. Então, isso tudo ajuda a vencer, né? Os obstáculos que vão estar sempre presentes.